Oi, gente, meu nome é Roberta. Eu sou representante do grupo 3, que é formado por Jaiane, Enzo e eu, Roberta. Bom, a gente vai abordar sobre o tema de ondas sonoras. Espero que vocês gostem e é isso. Bom, primeiro a gente tem aqui o sumário. O sumário a gente vai falar em introdução, fundamentos das ondas sonoras, a coligação em animais, sonoras submarinos, operação da medicina, métodos sísmicos e estrutura interna da Terra. Bom, o que seria, então, essa equalização? A equalização é a obtenção de imagem por sons que se baseiam na emissão de ondas acústicas frequentes, ultrassônicas, e na análise de seus eixos. O editor calcula a distância e o formato do objeto com base no tempo que a onda leva para bater no alvo e retornar. Aí, para a gente calcular nessa nossa equação ondulatória da frequência, a gente tem a fórmula lambda é igual a velocidade dividido sobre a frequência. Aí a gente vai ter o resultado do nosso comprimento e de distância do topo até a base. Então, aí a gente tem aqui na teoria o que seria o efeito Doppler. O efeito Doppler é uma mudança na velocidade da onda que depende do emissor e do receptor. Por exemplo, eu estou numa via pública e eu tenho uma ambulância, né, táxi ligado, e ela está emitindo um som. Ela está emitindo o som da sirene. No momento que ela está chegando, por exemplo, perto de mim, eu estou ouvindo um som ali mais agudo, mais agudo, então é um som mais alto. No momento que ela vai indo embora, ela vai se decaindo e nisso eu vou sentindo, vou ouvindo um som mais grave. E assim vai até aquele som desaparecer. É tipo como se eu estivesse escutando, tipo, aí na hora que for, vai. Mas eu escuto um som mais fino porque quando estava mais próximo a mim. O efeito Doppler é teoricamente isso. Ou seja, o efeito Doppler não é uma mudança na velocidade da onda. Ele é uma alteração na taxa de recepção das frentes da onda. Você se pergunta por que no oceano a gente não usa radar? A gente não usa porque, como eu tinha dito anteriormente, o radar ele dá ondas eletromagnéticas. Então, como o sonar ele se adapta melhor na água, porque a água tem propriedades elásticas, que é ideal para essa propagação, o sonar ele produz ondas mecânicas longitudinal, que no caso seria o som. Ele consegue emitir o som ali, o som bate no objeto, retorna para ele e consegue fazer um mapeamento ali. A gente tem uma fórmula para subir a velocidade de som da água, que é raiz de B sobre P, que se nosso B significa compressibilidade volumétrica e o nosso P a densidade da água, né? Então, por exemplo, na água, na água a gente tem que 1.500 metros por segundo. Ou seja, o som consegue viajar 1.500 metros por segundo. Isso é 4 vezes o que ele consegue fazer quando está referente ao mar. E por que ele funciona? Então, como a água é muito compressível o ar, a ação de onda de pressão eles transmite energia mecânica de molécula para molécula, uma mínima perda de dissipação térmica. Ou seja, o som pode viajar, como tinha dito anteriormente, o som pode viajar milhares de quilômetros que ele não vai ser atenuado, ele não vai sumir assim, ele pode viajar muito, muito, muito. Aí agora vamos falar um pouquinho da equalização dos animais. A equalização dos animais é um sonativo biológico que os animais usam para poder localizar, para poder caçar, para poder se defender independente. A gente tem morcego, golfinho, baleia, e a gente tem outros animais também, como mariposa e traça de cera. O que acontece? Elas usam a ecolocalização para poder se defender desses animais, igual o morcego, por exemplo. Elas usam para se defender deles, com ondas, tipo, ondas, ou como frequências quando vão abanar o rabo para poder afastar, entendeu? Tem isso, ela consegue detectar quando tá vindo para atacar elas também. Bom, aí aqui nessa imagem, aqui nesse slide, a gente tem uma representatividade de como que funciona a ecolocalização. Ecolocalização, do mesmo jeito que funciona nos submarinos, teoricamente, funciona no golfinho, na baleia e no morcego. Aí a gente tem aqui no outro slide a evolução, né? Toda a cadeia até chegar no morcego, nas baleias, por aí vai. Tanto que tem a ecolização, ela ocorre em uma variedade de mamíferos e aves. Então, tem muitos animais que usam isso como caça, como uma forma para ter alimento e defesa. E saber o que está ali, né? Por exemplo, principalmente os morcegos, porque eles não enxergam. Eles saem à noite e usam esse sistema de ecolização. Sistema não. E usam a ecolização para poder ali fazer sua caça, por exemplo. Aí, a equalização do morcego. Se você analisar a ecolocalização para emitir e orientar caças nos escuros. Ao emitir som e analisar a eco, consegue identificar a distância, o tamanho, a forma, o movimento desse objeto ou desse animal. Ele consegue fazer, jogar essas ondas aí de frequência, transmitir esse som por conta do cortex dele, que é o cortex auditivo, né? Aí ele tem uma área que é sensível à amplitude, área sensível à frequência, e é muito grande. Tanto que o som que ele emite passa da audição humana, que a audição humana, se eu não me engano, posso estar errada, mas a audição humana vai de, acho que de 10 a 20 Hz.
Eu acho que eles produzem 150 mil já é lá. Ou seja, são uma taxa de 200 cliques por segundo que eles conseguem transmitir. Aí a gente também tem do golfinho, né? Diferentemente do morcego, o golfinho, na cabeça também, ele tem uma gordura ali que eles chamam de melão, que é o bulbo dorsal. Principalmente no. Como eu falo mesmo? Cara, esqueci o nome da baleia. Balega. Beluga. São as baleias, né? Elas são, até a testa mais achatada assim. Com certeza por conta disso. Enfim. Aí os golfinhos, as baleias, eles têm esse bulbo dorsal. O que que acontece? Ele diminui, essa é uma gordura, né? Diminui a impedância ou a resistência das ondas sonoras. O que faz o tom não, tornando o som muito mais claro. Então eles conseguem ouvir o som mais limpo ali e localizar o objeto e obstáculos. Olá, me chamo Jaiane Fernandes, é a outra participante do grupo 3. E falando um pouco mais sobre a ecolocalização nos animais, a nossa amiga Alberta já deu uma breve explicação sobre o que são nos morcegos, nos golfinhos, e eu vou falar um pouquinho sobre o que são nas baleias. Elas têm as mais de 60 espécies, né? As baleias usam a ecolocalização. Entre elas, a cachalote é a mais conhecida, que mais utiliza a ecolocalização. Elas fazem o som com a laringe e a cavidade, né? São conectadas às bolhas, elas produzem uma rápida, como se fosse um tiro. E em uma ampla gama de frequência, que geralmente está entre 50 a 200 GHz. Elas produzem um som que ouve a ecos e depois elas interpretam. Então, elas fazem essa forma de comunicação entre si. E também, né, esse sistema ele consiste basicamente na capacidade de explorar ao seu redor, na capacidade também de ver tamanho, distância e desencontrar objetos. E ajuda também a orientar e navegar elas, inclusive a caçar no escuro. Então, a ecolocalização faz parte da essência, né, desses animais. Também falando um pouquinho sobre as contramedidas, né, que a gente também é nesse tema, a gente fala sobre alguns tipos de insetos predadores ou predados por morcego que possuem adaptações ou antipredatórias, né? Que inclui a evasão de predadores, desvios de ataques e cliques de ultrassônicos que parecem funcionar como avisos em vez de interferências na localização. Então, eles disparam como se fosse um aviso para se proteger dos predadores, né? Aí nós temos também as mariposas e as traças da cera. Falando um pouquinho sobre os princípios ondulatórios aplicados em solo, nós temos a velocidade da onda, que é um sólido, onde a velocidade é influenciada pelo modo de cisalhamento e pela incompressibilidade. Quanto mais rígido o meio, maior a velocidade. Para quem não sabe, módulo de cisalhamento é quando você aplica uma força e você vê até onde essa força é tendida até o rompimento dela. Então, você aplica essa força e essa força ela vai flexionando até ela se romper. E aí a gente encontra esse módulo de cisalhamento onde a peça se rompe. Nós temos a fórmula aqui, né, que é V igual a raiz quadrada de K mais 4 sobre 3U sobre P. A refração e reflexão. Ao mudar de camada, há uma mudança de densidade de rigidez. As frentes das ondas mudam e a velocidade de direção, sofrendo refração ou curvatória, né, a reflexão de retorno, o que pode ser expandido pela lei de Snell, aplicada na geofísica, que eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Falando um pouquinho também sobre os métodos sismíticos e a estrutura interna da Terra. Os métodos sismíticos utilizam ondas elásticas, que comportam a maneira analógica às ondas sonoras. À medida que essas vibrações viajam pelo interior da Terra, elas sofrem reflexões e refrações. Ao mudar de meios, permite que os cientistas mapeiem as densidades e temperaturas e os estados físicos das camadas terrestres. E elas podem ser entre ondas P, ondas S ou ondas de superfície. Né? Elas existem três tipos de ondas. As ondas P são classificadas como ondas primárias. As ondas S são classificadas como ondas secundárias. E as ondas de superfície podem ser classificadas como high, layer ou low. Aí aqui tem um pouquinho de que cada onda significa, como elas se comportam. Nas ondas P, que são as ondas primárias, são ondas de compressão, dilatação e exatamente como as ondas sonoras que se propagam com o ar ou na água. As partículas vibram e na direção da propagação da onda. Elas conseguem atravessar qualquer tipo de material, sejam sólidos, líquidos ou gasosos. Então, são ondas meio que coringas em todos os sentidos. As ondas S, que são ondas secundárias, são ondas de cisalhamento, como eu já expliquei o que acontece, são ondas de corte,
onde as partículas vibram perpendicularem à direção que ao andar viaja. Elas têm um comportamento específico, não se propagam em meio de líquidos ou gasosos, pois os fluidos não possuem rigidez necessária para transmitir esse tipo de oscilação transversal. Aí nós temos também os métodos, né, dando continuidade nos métodos sismísticos, nós temos que as velocidades das ondas P e S dependem essencialmente do meio em que elas passam. Elas podem ser expressas pelas constantes elásticas e a densidade do meio em que elas propagam. O som que se propaga no ar é uma onda P. E a mesma que as vibrações em meio líquido. Nestes meios, os módulos de rigidez é zero e a velocidade da onda P se torna igual a essa formulazinha aqui. Começando pelo slide 19, vamos falar sobre as ondas sísmicas superficiais, especificamente as ondas de Rayleigh e as ondas de Love. Elas são geradas na interação com a crosta e não penetram profundamente no planeta. Mesmo assim, elas são cruciais para conseguirmos mapear a litosfera e a astenosfera. E o comportamento delas depende diretamente da densidade e rigidez das rochas. No slide 20, vemos as chamadas ondas de corpo, as ondas P e as ondas S. As ondas P, ou primárias, movem-se por compressão e dilatação, empurrando o material na mesma direção em que se propagam. Já as ondas S, ou secundárias, têm um movimento transversal e ondulatório, movendo o material de forma perpendicular em direção à onda. Passando agora para o slide 21, a propagação dessas ondas segue a lei de Snell para a refração. Quando uma onda passa para um meio onde viaja mais rápido, ela desvia-se, afastando da linha normal até a interface. Quando entra em um meio mais lento, ela se aproxima da normal. Esse desvio contínuo explica por que as ondas fazem trajetórias curvas no interior da Terra. Já agora no slide 22, a lei de Snell também demonstra que reage ao fenômeno de conversão de ondas. Quando uma onda atinge a fronteira entre duas camadas da Terra, parte da energia de uma onda P incidente pode se transformar em uma onda S, e vice-versa. Toda essa dinâmica de mudança e transformação obedece rigorosamente às leis físicas. Agora, slide 23. Vemos o resultado prático de tudo isso. Foi analisando esses desvios e conversões de onda que os cientistas mapearam o interior da Terra sem nunca precisar perfurá-la até o fundo. Descobrimos que um planeta é dividido em 3 grandes camadas principais: crosta, manto e núcleo. Agora, no próximo slide 24, vamos comentar sobre essas camadas. A crosta é, na superfície, a película mais externa, fina e completamente sólida. Logo abaixo está o manto, que é a camada mais espessa do planeta. Devido a altas temperaturas e pressões de profundidade, as rochas ali formam o magma, apresentado um comportamento pastoso e viscoso. E no slide 25 chegamos ao núcleo, que é feito de ferro e níquel. O núcleo, a parte externa dele é completamente líquida e suas correntes de convecção são as grandes responsáveis pelo campo magnético presente no planeta Terra. Já o núcleo interno, apesar do calor externo, permanece extremamente sólido devido à pressão esmagadora que existe ali. Agora, no slide 26, vamos falar dos princípios físicos de propagação e eco servem para a obtenção de imagens através do som. O mecanismo geral é simples. Uma fonte emite uma perturbação mecânica, a onda se propaga pelo meio, interage com os obstáculos sofrendo reflexão ou absorção, e o computador captura esse retorno para gerar um mapa visual. E agora no slide 27 vamos falar um pouco já na aplicação da área da saúde. O ultrassom, que utiliza ondas mecânicas sonoras e calcula o tempo de retorno e a força de eco para desenhar os órgãos. E a ressonância magnética, que usa ondas eletromagnéticas combinadas com campos magnéticos. Mas a lógica de emitir um sinal e ler a resposta dos tecidos para formar pixels na tela é muito semelhante entre ambos. E agora, por fim, no slide 28, vemos que as grandezas que geram um contraste que nos permite enxergar as imagens. A impedância acústica é a resistência do meio. A diferença entre tecidos vizinhos cria uma reflexão que desenha contornos das estruturas. E a atenuação é a perda de energia da forma conforme ela penetra no material, ajudando a definir na profundidade a densidade do objeto. E por fim, agora temos as referências usadas na nossa pesquisa. Muito obrigado pela sua atenção.